Vamos todos nesse momento acalmar nossos corações, elevando o pensamento até Deus, até Jesus, procurando esquecer as coisas materiais, o mundo agitado lá fora, voltando o nosso bom pensamento para esse ambiente. Amado Mestre Jesus, aqui estamos, unidos em Teu nome, nesta manhã de domingo, unidos mais uma vez, para aprender lições grandiosas de elevação espiritual. Somos criaturas humanas, em fase de aprendizado, de conhecimento que faz a gente crescer moralmente, espiritualmente, sempre na essência e no Teu amor, Jesus. Por isso estamos aqui. A equipe espiritual preparou o ambiente para nós. Nossos anjos de guarda, naquele abraço amigo nos acalentando, estão aqui, envolto a nós. E nesse momento, nessa calmaria, nessa paz, vamos orar assim. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Com muito carinho nesta manhã, nosso irmão, nosso amigo Leandro, que vai proferir a palestra. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Jesus abençoe nosso domingo e todo o decorrer da semana. Falar sobre energia hoje, como que ela nos influencia no dia a dia, principalmente, como que a gente pode melhorar, ou tentar melhorar aos poucos. Energia, o que é? Energia é capacidade, ou uma capacidade mesmo de produzir um trabalho ou um movimento de qualquer coisa. Algumas energias, alguns exemplos de energias no nosso mundo físico, energia magnética, por exemplo, que é a principal, que é a energia produzida pelo nosso corpo físico, atrai ou puxa, um ímã, por exemplo, uma corrente elétrica. Nosso corpo ele emite corrente elétrica. Então, tudo que a gente emite, tudo que a gente produz de energia, a gente vai gerar ou a gente vai atrair aquela energia daquele ambiente que a gente frequenta ou daquelas pessoas que a gente convive. Energia escura, por exemplo, é um outro exemplo de energia que a gente não conhece. Tudo que é energia escura é considerado aquele tipo de conhecimento que a gente ainda não esclareceu. Diz que no universo a gente não conhece nem 5% do que o universo existe, porque os outros 96% é energia escura, é matéria escura. A gente ainda não conheceu. Outros exemplos de energia: energia vital, energia que dá vida a tudo que é físico. Energia mental, força do pensamento, também é físico, também é muito forte. Também, nós, principalmente como espíritas, que temos um pouco desse conhecimento, também precisamos nos preocupar, começar a nos preocupar com os pensamentos. Ele é forte, ele é físico. Também não é só o espiritismo que está falando, a ciência também fala isso, que o pensamento ele é físico e ele produz e atrai e tudo que a gente pensa. Bom, dois exemplos aqui de energia magnética que eu falei que é gerada pelo nosso corpo físico. Aqui na Casa Espírita, por exemplo, o passe magnético, que é um passe produzido pela minha energia física, apesar, claro, de eu ter o apoio da espiritualidade, mas o passe magnético, ele é físico. Ele é minha energia, sendo doada para aquela pessoa que está ali sendo atendida. Então, por exemplo, a gente fala sempre lá nos cursos de passe, se você não estiver bem naquele dia, não trabalhe, porque é sua energia que vai ser doada. De repente tem trabalhador do passe que é mais ajudado pelas pessoas que vai lá do que ajuda.
É uma troca de energia que é feita. Então, na teoria, o passista, o trabalhador, tem que estar melhor do que aquela pessoa que está ali sentada, né? Senão ele vai receber energia, ou pior, né? Vai atrapalhar aquela pessoa que está sendo ali atendida, ao invés de ajudar. Outro exemplo, né, de energia, de fluido magnético na casa espírita é a água. A água ela é magnetizada, né, pela energia daquele ambiente. Por isso que é muito mais fácil magnetizar aqui na casa espírita, né, porque o ambiente aqui é um ambiente calmo, um ambiente de amor, um ambiente de oração, de trabalho. Mas a nossa casa, por exemplo, a gente pode magnetizar a água também através, né, do Evangelho no Lar, por exemplo. A gente coloca ali a água para ser magnetizada, porque naquele momento do Evangelho no Lar também é um momento de tranquilidade, de oração, né, de aprendizado. Assim como se uma água, por exemplo, num ambiente turbulento, um ambiente mais denso, vai se tornar uma água magnetizada, mas não com energias sutis, né? Com energias mais densas. Pode até nos atrapalhar, nos fazer mal de alguma forma, né? Exemplos de energia magnética, né? E aí começa até a ficar interessante, né? A ciência fala que nosso corpo emite energia magnética. Principalmente por dois lugares, pelo coração e pelo pensamento, né? É onde a gente emite maior quantidade de energia magnética, né? Que a gente começa a ligar pelo sentimento e, claro, pelo pensamento, pelas nossas vontades, né? Por aquilo que a gente vibra. Por isso que é o que a gente faz quase nunca, ou quase sempre, né? Reflete o que a gente realmente é. Muita gente pratica caridade, por exemplo, se achando melhor que aquelas pessoas que estão sendo ajudadas. E aí, claro, toda caridade é válida, mas para a gente que está fazendo caridade com esse pensamento, acaba se tornando inútil para a nossa evolução, né? Ou seja, eu estou fazendo caridade, mas eu me acho melhor que aquelas pessoas, né? Então, a energia que eu estou produzindo para mim mesmo não é boa, é uma energia de egoísmo, uma energia de superioridade. Só um exemplo. Então, eu emito através do meu pensamento, através do meu sentimento. Ou seja, não tem como enganar, não tem como dar um jeitinho, né? O que eu consigo enganar as pessoas físicas, mas eu não me engano. Eu não engano aquilo que eu emito, aquilo que eu sinto, né? E é físico. Tá? Fluido cósmico universal. Falar um pouco sobre isso, para depois a gente fazer a ligação dessa energia que a gente emite, né? Fluido cósmico é o fluido universal que está presente em todo o universo, né? Lá na pergunta 27 do Livro dos Espíritos, cita três principais coisas, né, do Espiritismo, que é o fluido cósmico universal, que é a parte física do universo, né? O Espírito e Deus, né? Então são essas três coisas principais da doutrina espírita, três principais coisas do universo, né? Também, lá na pergunta 27A, que é uma nota que tem na resposta, né? Ele diz: esse fluido cósmico universal, modificado em suas propriedades e combinações, constitui inumerável variedade de substâncias da natureza. Ou seja, ele se transforma de acordo com a sua purificação, de acordo com o seu ambiente ou de acordo com o mundo que ele está presente, né? De acordo com a vibração daquele mundo. Ou seja, o fluido da Terra não é igual ao fluido de um outro planeta, mais avançado ou mais atrasado. Apesar de o básico dele ser universal, ser o mesmo, ele vai se modificando de acordo com a vibração do mundo, tá? Ainda lá na Gênese, no livro A Gênese de Kardec, os mundos são formados pelo mesmo elemento primitivo, que é o fluido cósmico, né? Mas em diferentes graus de condensação, né? Diferentes tipos de vibração. No Nosso Lar, para complementar, no livro Nosso Lar, também André Luiz
diz que a mesma coisa das vibrações entre os mundos físicos, o umbral e a cidade do nosso lar. Ou seja, ele faz essa diferença entre a vibração aqui dos encarnados, né, lá no umbral que ele ficou, e lá quando ele foi para o nosso lar. São 3 energias diferentes, né? Cada um com aquilo que vibra. Vou dar um exemplo bem no máximo, né? A energia aqui na casa espírita, que ela é gerada, não é igual à energia, por exemplo, de uma Cracolândia, né? Mas indo para um pouquinho de um bar, por exemplo, que tem muita cerveja, muita conversa fora, muita fofoca, né? Claro, são 2 ambientes totalmente diferentes, né? E aí a gente traz isso para nós, individualizando, né? O meu pensamento não é o mesmo que nenhum pensamento daqui, né? Cada um pensa diferente, cada um vibra ou emite uma energia diferente, né? Então, cada energia é produzida um tipo de vibração que vai ser emitida, né, para o ambiente que a gente está. Por isso que os umbrais, existem vários umbrais, várias cidades espirituais de aprendizado, né? O umbral ele é feito, por exemplo, de pensamentos. Aquelas pessoas que lá estão emite, irradia aquela energia, aquela vibração e forma os umbrais, né? Se mudarem aquelas pessoas de lá, muda o umbral também, né? Lá na tal da Cracolândia, se conseguir salvar todas aquelas pessoas um dia, vai ser um lugar de energias mais sutis, né? Vai ser um lugar com energias menos densas, como é hoje, né? E aí, como pensamento e sentimento, né, é energia, a gente precisa começar a se preocupar com o que nós estamos pensando, com o que nós estamos vibrando, né? E que lugares que a gente está frequentando, que pessoas que a gente está convivendo. Não que eu não vou, só vou conviver com pessoas santas, né? Não. Mas a gente convive com pessoas que precisam de ajuda e muitas vezes a gente entra no mesmo padrão vibratório dela. Ao invés de eu ajudar, né, aí fica os 2 lá precisando de ajuda. Ninguém ajuda ninguém, aí alguém tem que vir uma terceira pessoa, né? E aí vai se criando. Aí vem uma terceira pessoa e entra assim na mesma vibração, que é mais fácil, muito mais fácil entrar numa vibração densa do que elevar o nosso pensamento, né, para uma energia mais sutil, para um pensamento, né, de melhora, de evolução, de reforma íntima. É difícil, exige mudança de pensamento, exige mudança de como eu enxergo o mundo. Como assim? A gente enxerga o mundo muito físico, né? A gente esquece de enxergar o mundo com os olhos do espírito, né? O que é os olhos do espírito? Enxergar o mundo lembrando da reencarnação, né? Eu enxergar o mundo sabendo que todos estão no mesmo barco, né? Todos estão precisando de ajuda, digamos assim. A gente está na era do julgamento. E a internet escancarou isso, a gente até sabia, mas a internet escancarou. É o tempo todo julgando. E ajuda quase nada. Vamos dar um exemplo. Um assassinato, por exemplo. A gente julga o assassino. Uma pessoa ruim matou aquele lá. Nossa, precisa pena de morte para ele. Precisa ficar prisão perpétua. Mas se a gente enxergar com os olhos do espírito, e aí? Quem que é aquela pessoa que foi morta? Será que não eram 2 obsessores que estão se matando há várias encarnações? Será que não era um resgate daquele que foi assassinado? Será que aquele que assassinou também ele vai? É claro, ele vai passar por um momento que ele vai aprender o valor de uma vida, porque ele matou. Mas por que o outro foi assassinado? E a gente enxerga com a régua nossa, dessa vida apenas, que é muito curto para a idade espiritual, né? Vamos pôr, se a gente viver muito, 80, 90 anos, é muito pouco. É somente uma vida encarnada.
Quantas nós já tivemos para trás? Será que a gente já não matou também? Ou fez coisa até pior? Então, começamos, antes de julgar, entender, ou enxergar com os olhos do Espírito, né? Que todos erramos, né? Em diferentes graus, mas todos nós erramos, né? E a gente começa, por exemplo, fazer a ligação com a ciência, né? Um exemplo, universidades do mundo inteiro, né? Existem pesquisas e pesquisas, não vou citar nenhuma, mas está aí na internet, né? Que as universidades estão estudando hoje sobre chakra, né? Os nossos chakras, sobre a nossa aura, o que é a aura, né? Sobre o perispírito, que é o corpo espiritual nosso, até sobre o espírito. Estão estudando. Sobre Deus, a ciência está tentando entender o que é Deus. Até pouco tempo atrás, isso era, né, inaceitável nas universidades. Ciência é ciência, religião é religião. Mas já está se juntando. É que demora, né? A evolução é demorada. Como eu disse, a gente quer evoluir em uma encarnação, né? E não é assim. É muito demorado. Até demais, mas a gente evolui. Com certeza, hoje, apesar da energia ser muito densa, né, muito melhor que 1000 anos atrás, muito melhor que na época de Jesus. Jesus veio numa época muito difícil, né, que matar, por exemplo, eu dei o exemplo agora, naquela época era comum. Não tinha prisão, não tinha julgamento, né? Pessoa, sei lá, falou mal do familiar, mata, né? Era comum. Ainda bem, hoje tem o julgamento nosso, da Terra, né? Que não é justo, mas existe. E é melhor que muitos anos atrás. Mas a gente começa a pensar, bom, a ciência está estudando e está evoluindo e está tentando se ligar com a religião, né? Porém, qual que é o maior problema do mundo que a ciência ainda não consegue desvendar, né? Mas a gente sabe. Hoje nós temos 8 bilhões, quase indo para 9 daqui a alguns anos, bilhões de habitantes, né? Em 1950 nós tínhamos 2 bilhões de habitantes. Hoje nós temos mais de 8. Aí você imagina 8 bilhões, né, vibrando inveja, orgulho, julgando as pessoas, como eu disse agora, egoísmo, culpa, e assim por diante. A vibração densa, né, que forma no planeta é pesada. Imagina lá na Cracolândia, que eu dei o exemplo, a energia que é lá, que a gente sabe que é. Agora passa aquilo para 8 bilhões. E a gente está preocupado, quando eu desencarnar eu vou no umbral. Eu já estou no umbral, nós já estamos no umbral, né? É um grande umbral aqui. Porque o segredo, aqui na Casa Espírita, graças a Deus, nós estamos aqui tentando melhorar, né? Mas o segredo é, eu sou igual aí fora do que eu sou aqui na Casa Espírita? Porque a gente precisa, né, ser espíritas a todo momento. 24 horas por dia, né? E quando dorme, a gente desdobra. E aí, o que nós estamos vibrando? Quando eu durmo, eu vou para um lugar que eu vibro, né? Tem hora que eu tenho pesadelo, na maioria das vezes. Mas tem hora que eu lembro de fazer oração na hora de dormir, né? Tive um dia bom, estou, né, bem mentalmente, aí eu vou lá estudar durante o sono, né? E a mesma coisa aqui, quando eu estou acordado, né? O que eu estou vibrando? Porque não adianta eu estar num lugar bom, aqui na Casa Espírita, se eu vibro de forma ruim. Lembra que eu falei lá, não adianta fazer caridade me sentindo superior. Tem um exemplo bem conhecido, né, do trabalhador espírita que desencarnou
e foi para um umbral. Ficou lá um tempão e foi resgatado por uma pessoa que frequentava a mesma casa espírita, mas não trabalhava. E aí ele perguntou, mas por que eu estou sendo resgatado por você se eu fazia tudo lá e você só frequentava? Eu falei, porque eu frequentava, mas eu fazia o que você falava. Você só falava. Então, não tem como enganar a energia que a gente sente. E tudo que a gente faz, né, tudo que a gente sente, fica armazenado no nosso perispírito. Né? Toda a inveja, tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou pensar, toda a experiência que eu vou passar em vida, encarnado, vai ficar armazenado no perispírito. Né? E vai ser acessada em outras vidas quando necessário. Claro, graças a Deus, a gente tem o esquecimento de outras vidas, né? Que um dia vai ser mudado, mas nós não temos ainda capacidade e maturidade espiritual para lembrar das nossas vidas passadas, porque ninguém aqui foi santo, né? Já fizemos muitas coisas não tão agradáveis, e se a gente lembrar, a gente vai surtar, né? Nós não vamos ficar bem. Então, hoje, o esquecimento ele é necessário, mas nós temos as nossas experiências no perispírito. Claro, reencarnação, né? A gente sabe disso. Até que uma pessoa é muito mais evoluída que a outra, aprende muito mais fácil algumas coisas, outras aprendem mais fácil os outros. A gente já traz essa bagagem perispiritual. Né? Assim, por exemplo, como o DNA armazena as nossas informações genéticas. Né? Então, o nosso perispírito armazena as experiências que nós temos. Né? E lá no livro Medicina da Alma, do Joseph Gleber, né, que foi psicografado pelo Robson Pinheiro, eu gosto muito dessa passagem porque explica bem tudo que eu estou falando até agora. Né? Através desse pesado magnetismo nosso e do nosso entorno, desenvolvemos doenças físicas. E apesar da nossa medicina ter avançado muito no tratamento, não consegue verificar a causa. Por quê? Qual que é a causa? Espiritual, na grande maioria das vezes. Ou muitas vezes a causa é o nosso pensamento. O Dr. Paulo César Fructuoso, acho que todo mundo aqui conhece, ele fala, todos nós temos células cancerígenas no nosso corpo, que o nosso sistema defensivo vai matando. Né? Só que, de acordo com o nosso pensamento, se ele é muito denso, né, essas células elas vão se fortalecendo. E aí surge o câncer, por exemplo. Né? Então, a medicina ainda não conseguiu descobrir a causa das doenças, porque a causa é o nosso espírito. E não vai descobrir tão cedo, porque na nossa atual evolução, ainda é necessário que a gente fique muito doente. Né? Porque através da doença, através dos problemas que nós temos, que nós buscamos a solução, né? Que nós buscamos melhorar, nós buscamos mudar. Quantos de nós, né, não chegou na casa espírita por problemas, precisando de ajuda? Claro, a gente precisa de ajuda até hoje. Né? Mas aí a gente ficou, né, e começamos a trabalhar, começamos a estudar. Muitos, a maioria de nós. E não quer dizer que a gente vai estudar e trabalhar na casa espírita ou qualquer outro lugar, né, fazendo bem, que a gente não vai ter mais problema. Mas a gente vai, aos poucos, começar a enxergar de outra forma. Lembrar de enxergar com os olhos do espírito. Esse é um dos segredos, né? Enxergar com os olhos do espírito, tentar compreender, julgar menos, trabalhar mais, compreender mais. Né? Não por que nós estamos passando por isso. A gente ainda não consegue, mas com certeza existe uma causa e eu preciso aprender e me fortalecer com isso daí, né? Com esse problema que a gente está passando. E então, como que eu melhoro essa energia? Né? Palavra, pensamento. Né? O que eu estou pensando? Não tem como escapar. Eu preciso controlar e eu preciso aprender a pensar
como espírito, não como uma pessoa encarnada aqui cheia de vícios, cheia de problemas, né? Mas como espírito. E aí, a partir do momento que eu tento, mas eu gosto muito dessa palavra de tentar melhorar, né? Ainda no penúltimo trabalho lá de esclarecimento aos obsessores, né? Teve um obsessor lá que falou, faz tempo que não acontecia isso daí, aconteceu agora. Quem que vocês são para me dar lição de moral? Aí, não, a gente não está dando lição de moral, até porque esse trabalho de esclarecimento, né, quem sou eu, ou lá o dialogador, ou qualquer um da mesa, quem realmente, a gente falou, você tem um pouco de razão. Né? Ele falou, quem vocês são para me dar lição de moral? Vocês são igual a mim. E a gente falou, você tem razão, só que aqui a gente está tentando, a gente está trabalhando, estamos tentando ser melhor. Né? E outra, a gente não está dando lição de moral, a gente está tentando fazer você pensar. O buraco que você está cavando para você mesmo, fazendo isso daí. Aí qual que é o trabalho? Um dos trabalhos, né, dessas reuniões mediúnicas, tira toda a energia que ele rouba, né, que o obsessor trabalha desse jeito, que ele não trabalha, ele tem que roubar energia física para se manter lá na espiritualidade. Né? Então a gente tira toda essa energia e deixa somente a energia que é dele. E aí ele vê o estado que ele está. Muitos casos deprimentes, né? A maioria dos casos, e ele não se consegue ver daquele jeito. Aí ele começa a pensar. Né? Claro que o trabalho lá durante a reunião é só o início, né? A maioria dos trabalhos é lá na espiritualidade. Mas é interessante. Né? E ele estava certo, vocês são igual a mim, mas nós estamos tentando. A gente acorda toda manhã, faz uma oração, né, e vai. Com o pé na frente do outro, igual o Chico falava, né? Igual formiguinha, mas sempre para frente. Né? Não pode parar. E a gente se preocupando sempre, né? Fazer caridade. Né? Vou agradecer mais. Né? Vou perdoar. Nossa, o perdão, quando a gente perdoa de coração aberto mesmo, a gente dá um passo gigantesco na nossa evolução espiritual. A gente precisa conseguir perdoar quem quer que seja. Admirar mais o que acontece de bom à nossa volta, sem julgar, sem segundas intenções, somente admirar, somente agradecer. Inclusive os problemas que a gente passa, que nos fortalece. Ter mais alegria nas coisas que a gente faz. Se não está nos dando alegria, vamos tentar mudar. Mas é difícil mudar, claro, é difícil mudar, mas vamos tentar. Ter mais humildade nas coisas que a gente faz. Igual eu falei várias vezes lá sem se achar superior. É todo mundo igual. Se eu posso dar alguma coisa boa para alguma pessoa, com certeza ela pode me retribuir em alguma outra coisa. Assim como eu preciso ter paciência, né? Palavras do Chico também, né? Preciso ter paciência com as dificuldades dos outros, assim como eu quero que os outros tenham paciência com as minhas dificuldades. Então, tentar ser uma pessoa melhor. A nossa energia ainda é densa, né? Mas, dia a dia, podemos transformá-la em energia sutil. E é muito sutil mesmo. Né? Os lugares que a gente frequenta, né, mesmo não sendo lugares errados, são energias densas. Né? Um shopping com energia de consumismo, por exemplo, um açougue com energia da morte, né? Tem as carnes, mas nosso alimento. Mas a gente precisa o quê? Vou parar de frequentar esses lugares? Não. Eu vou me preparar mais mentalmente. Faz uma oração. Quando está na sua casa, procure uma leitura, um vídeo que nos traz algum benefício, um aprendizado novo. Né? Procurar ouvir músicas menos densas, como que a gente está ouvindo por aí hoje. Não sou eu que estou falando, é psicologia.
fala isso, a medicina fala isso, Kardec, né, fala isso, Emmanuel, André Luiz, todo mundo que a gente conhece. O que você está fazendo para atrair energias boas? E, consequentemente, gerar energias boas, né? Lembra lá Jesus, um exemplo, com a história dos leprosos, né? Eram 10, curou os 10, somente um permaneceu curado. Porque somente esse mudou seus pensamentos. Os outros 9 voltaram a adoecer. Mostra, né, que a gente volta sempre a adoecer, que a gente mantém os mesmos pensamentos, os mesmos vícios, os mesmos problemas, né? Não busca a solução, só busca reclamar. A reclama, a gente é bom para reclamar, mas para mudar é difícil. Uma prova que a gente tem lá, é que eu falo com o Marcelo, o pessoal que trabalha lá preenchendo as fichinhas, lá na Casa Espírita, e muitas pessoas vai com o mesmo problema durante 6 meses, 10 meses, volta lá com o mesmo problema, faz o tratamento, né? Ou às vezes nem termina o tratamento e vai embora, né? Depois volta com as mesmas reclamações. E a gente, você está fazendo evangelho no lar? Não. Começou a estudar? Não dá tempo. Mas o que você está fazendo? Ah, nada. Eu preciso que você resolva o meu problema. Ele está com o problema na mão do universo, né? De Deus, da espiritualidade, né? Dos trabalhadores lá da Casa Espírita, que não tem muito o que fazer também. Não existe milagre, né? Os espíritos, eles nos ajudam um pouco, né? A ajuda máxima vem de nós mesmos. Vem da nossa mudança. E a gente vai cair várias vezes, né? Nós vamos fraquejar, nós vamos ter problemas, né? Aí, como eu disse, o segredo qual que é? Fortalecimento, né? Aprender com essas quedas, com esses problemas que nós passamos, né? Buscar ajuda quando a gente tem esses problemas. Vamos se ajudar com nossos familiares, família, nossa casa, melhor lugar para fazer caridade, melhor lugar para ajudar. Médico, medicina, psicologia, religião, centro espírita. Principalmente, busque a Jesus quando estiver mal, quando precisar. Busque a Jesus através de seus ensinamentos. Está tudo lá. Busque o livro dos Espíritos, né? Emmanuel falava para Chico, né? Na dúvida, busque Kardec. Está tudo explicado lá. E quando a gente vai olhar os problemas alheios, os problemas dos outros, nós veremos que tem muito mais problema, tem problemas muito mais graves que o nosso. Mas a gente está lá reclamando, né? Então, reclame menos, né? Tenta se fortalecer, tenta aprender, tenta mudar o pensamento. Ele é energia. A gente, como espíritas, que a gente sabe que somos, pensamento, precisamos saber disso. O pensamento, ele tem o mesmo peso que as palavras. Se eu falo, de repente eu falo alguma coisa para uma pessoa, ela vai sentir na hora. Mas se eu penso, talvez ela não sinta na hora. Ela sinta depois, só que ela vai sentir por mais tempo. Porque vai penetrar nela. Vai penetrar no pensamento, na aura, no chakra dela. E aí vai no coração. Então, preocupemos, pensamento, né? Não esqueçam, certo? E busquem ajuda, se precisar, principalmente auxiliem da forma que cada um pode. E fica aqui a mensagem, espero que eu tenha colaborado. Uma informação nova para todos nós. Que Jesus abençoe a todos. Com o pensamento ainda em Jesus, nosso mestre, amigo, amado, nós agradecemos por esta oportunidade. Possamos buscar sempre novos aprendizados, novas experiências como espíritos, para que possamos seguir no caminho reto,
da reforma íntima, da mudança espiritual. Que a nossa régua seja sempre a Deus, aos Espíritos. Senhor Jesus, peço também que fique conosco nos momentos turbulentos que precisamos passar durante a vida, mas que não nos esqueçamos. Depende de cada um de nós seguir melhorando, seguir nos fortalecendo através das orações, principalmente através do trabalho, da caridade, do perdão, da reforma íntima do nosso espírito, da nossa mente e do nosso sentimento. Possamos amar mais e julgar menos. Muito obrigado, Senhor. Assim seja.